Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h49 agora. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a 103,7, a rádio que é a número 1 da região. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. TRT Goiano abre seleção para vagas de estágio em várias áreas. Acordo garante reintegração de candidatos eliminados do concurso nacional unificado. Golpe bancário faz 27 vítimas em Goiás. Polícia realiza operação nacional. CNA projeta queda de 1,9% no valor bruto da agropecuária do Brasil em 2024. Programa Negocie já entra na reta final em Goiás. BNDES afirma primeiro empréstimo em moeda chinesa com o Banco de Desenvolvimento da China. Em parceria com o setor privado, o PM instala mais de 200 câmeras de segurança em Caldas Novas. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h50, uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado deflagraram na manhã desta quinta-feira uma operação contra fraudes do Banco do Brasil. Estima-se que o prejuízo ao banco foi de mais de 40 milhões de reais. Entre os alvos da operação chave mestra estão funcionários e terceirizados investigados por participação em organização criminosa e invasão de dispositivo de informática. Segundo o MP do Rio de Janeiro, as investigações tiveram início a partir de informações apuradas pela Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil e revelaram que o grupo utilizava dispositivos eletrônicos como modems e roteadores clandestinos para acessar sistemas internos de agências bancárias e obter dados sigilosos de clientes, manipulando essas informações para cometer fraudes financeiras. A organização atuava desde dezembro de 2023. Em apenas 8 meses, conseguiu invadir o sistema de segurança de agências do Banco do Brasil, localizadas no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vila Isabel, Centro do Rio, além de unidades localizadas nos municípios de Niterói. E para sanar o impasse judicial sobre a correção das provas do concurso público nacional unificado, conhecido como Enem dos concursos, União, Ministério Público Federal e Fundação Sesgran-Rio, a banca do certame, acabaram selando um acordo. Os candidatos que não preencheram todo o campo de identificação no cartão de respostas da prova, a chamada bolinha, e foram eliminados, serão reintegrados ao processo de seleção. Conforme noticiado, a segunda Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Tocantins determinou a inclusão dos candidatos eliminados pela questão da bolinha. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou o adiamento dos resultados finais do concurso nesta quarta-feira. A pasta divulgou o novo cronograma nesta quinta-feira. A União e a Sesgran-Rio se comprometeram a realizar a correção de todas as provas objetivas passíveis de identificação do tipo de gabarito por qualquer dos seguintes meios. Primeiro, marcação do tipo de prova no cartão de resposta. Segundo, transcrição da frase constante na capa do caderno de questões relativo ao exame grafotécnico. E terceiro, existência de um único tipo de prova no bloco correspondente. As redações, provas discursivas e provas de títulos de candidatos concorrendo a vagas reservadas para negros que atingiram a nota mínima serão corrigidas em quantidade equivalente à das provas corrigidas para os candidatos de ampla concorrência. 6h53, governo retoma obras de rodovias em 12 estados. Vamos saber quais são nessa matéria de Valquíria Rios.
O governo federal anunciou o Programa de Otimização de Contratos de Concessão de Rodovias. A iniciativa, que prevê 110 bilhões de reais em investimentos de infraestrutura de transporte rodoviário entre 2024 e 2026, vai possibilitar a retomada de obras paradas desde a década de 1990. O programa dá mais celeridade às obras, que poderão começar em até 30 dias após a assinatura dos novos contratos. Sem a otimização, seria preciso aguardar o fim dos contratos vigentes, ainda que com duração expressiva, independente da urgência das obras para a população. Durante a apresentação do programa, o presidente Lula destacou que o principal beneficiado é o cidadão e ressaltou que o Estado não pode fazer tudo sozinho. Para que você quer fazer concessão? Você quer fazer concessão não é para o Estado adquirir dinheiro para investir em outra obra. Você quer fazer concessão para que o beneficiário da concessão seja o usuário da estrada, da ferrovia ou de qualquer outra coisa. Essa é a lógica de você fazer concessão. É a lógica do Estado ter consciência de que ele não pode fazer tudo e que ele não tem o dinheiro para fazer tudo. Então, que ele tem que atrair da forma mais civilizada possível os recursos privados para fazer aquela obra em que o empresário ganha a sua parte, o beneficiário, o usuário ganha a sua parte e o Estado fica feliz porque cumpriu com a sua função de ser indutor dessa boa prática política. Uma outra novidade que beneficia o cidadão é que o pedágio só será reajustado após a entrega das obras. O programa já conta com a adesão de 14 contratos de concessão, referentes a rodovias que atravessam 12 estados, além do Distrito Federal. A estimativa é que a iniciativa resulte em 1.566 quilômetros de duplicações e 849,5 quilômetros de faixas adicionais. Ainda estão previstos 19 pontos de parada e descanso para caminhoneiros. As obras do Programa de Otimização de Contratos de Concessão de Rodovias podem gerar 1,6 milhão de empregos diretos e indiretos. Agência Rádio Web. De Brasília, Valquíria Rios. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h55 agora. E o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás está com seleção em aberto para estágio em várias áreas. As oportunidades são para Goiânia e cidades do interior. Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de dezembro por meio do portal do Centro de Integração Empresa Escola. Podem se inscrever estudantes do ensino superior dos cursos de administração, análise e desenvolvimento de sistemas, arquitetura, ciências contábeis, ciências da computação, design gráfico, direito, engenharia da computação, engenharia elétrica, estatística, história, jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas e tecnologia da informação. A seleção pública é composta de uma única fase, com a aplicação de uma prova objetiva na modalidade online. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. O estagiário receberá o Bolsa Auxílio correspondente a R$ 1.294 por mês, mais R$ 10 de auxílio transporte por dia efetivo de estágio. A jornada é de 5 horas diárias e 25 horas semanais. E a Polícia Civil de Goiás realizou nesta quinta-feira uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por aplicar um golpe em 27 goianos utilizando uma falsa central de atendimento bancário. As vítimas foram enganadas por criminosos que se passavam por atendentes de uma central de suporte de um banco digital. Ao todo, estão sendo cumpridos 37 mandados de prisão e 38 mandados de busca e apreensão nas regiões metropolitanas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. A ação tem apoio das polícias civis locais. A investigação conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais revelou que os sistemas utilizavam uma falsa central de atendimento para obter informações pessoais e financeiras das vítimas. Com os dados, eles acessavam as contas bancárias e realizavam transferência de forma fraudulenta. Os envolvidos responderão por estelionato e associação criminosa. A polícia segue investigando o caso para identificar possíveis outros participantes e mensurar o total do prejuízo financeiro. 6h58, 3 cidades goianas estão entre as que mais receberam emendas parlamentares. É o que aponta uma lista da União. Vamos saber quais são? Essa matéria de Eliara Salas. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei que altera as regras das emendas parlamentares.
O PL foi aprovado com alterações no texto em relação ao que passou pelo Senado. O texto base foi apresentado com o objetivo de tentar resolver o impasse com o Supremo Tribunal Federal, que bloqueou a execução das emendas. Há dúvidas, no entanto, sobre a resolução do conflito. Integrantes da corte avaliam que, como está, a iniciativa não promove a transparência exigida e ignora parte do acordo entre os poderes. O deputado federal por Goiás, José Nelto, do União Brasil, falou sobre a tramitação do projeto no Congresso Nacional. Olha, esse é um debate que mexeu com o Congresso Nacional Brasileiro. Com o Senado da República, começou a construção com o Rodrigo Maia, com o Rodrigo Pacheco, essa construção. Houve já reuniões também com o Supremo Tribunal Federal e aí foi criado um projeto que é do deputado Rubens, que é do PT do Estado do Maranhão, um projeto que foi construído com o governo federal também. A postura do Legislativo também encontra resistência no governo federal, que busca um controle maior sobre o orçamento. O deputado federal por Goiás, Adriano do Baldi, do PP, defendeu a autonomia dos municípios para dar andamento às emendas e afirma que cada prefeitura deveria apresentar a prestação de contas no portal da transparência do município. Prefeitos precisam de parceria dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores. O prefeito, na sua grande maioria, tem aí uma série de demandas financeiras que vêm de outras gestões, acabam aí comprometendo grande parte da arrecadação do município. O prefeito não consegue fazer ponte, comprar máquina de R$1 milhão e aí precisa das emendas. Em Goiás, os municípios de São João da Paraúna e Ivolândia se juntaram à Gameleira na lista dos que mais receberam emendas parlamentares do chamado orçamento secreto, entre os anos de 2020 e 2023. O levantamento da Controladoria Geral da União sobre as emendas de relator e de comissão empenhadas e pagas no período mostra que as duas cidades estão na 19ª e 20ª posições, com média elevada de valores recebidos proporcionalmente à população. Os dados constam da segunda parte do relatório da CGU, realizado a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. O órgão de controle ampliou a apuração sobre os valores pagos para os 30 municípios mais atendidos. Na primeira parte, o estudo avaliou a situação das 10 primeiras cidades em setembro. Gameleira ocupou a 4ª colocação, com média de R$ 6.042 por habitante, por meio desta forma de indicação orçamentária. A atualização apresenta que São João da Paraúna, com população de 1.774 pessoas, recebeu mais de 3,5 milhões, o que resultou em média de R$ 2.000 em emendas por habitante. Já Ivolândia chegou à média de R$ 1.966 por habitante, com um montante de quase 5,3 milhões para 2.693 moradores. O documento mostra que o recurso foi destinado a apenas uma obra em São João da Paraúna que não foi iniciada, além da aquisição de diversos equipamentos e custeio da saúde e assistência social. Já a verba para Ivolândia bancaria 5 obras, das quais apenas uma foi concluída, além do custeio da saúde e assistência social e da aquisição de equipamentos. A reportagem procurou os prefeitos de Ivolândia, o Dr. Júnior, e o de São João da Paraúna, o Juninho, e aguarda retorno. Eliara Sala, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h02. O Manchester City anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o técnico Pep Guardiola. O treinador assinou extensão de 2 anos do vínculo com o clube. Isso significa que Guardiola vai completar mais de uma década no comando do time inglês, caso cumpra o acordo até o fim em 2027. Guardiola comandou o Manchester City em 490 jogos até hoje. Venceu 353, um aproveitamento de 72%. Foram 1.200 gols marcados, o que dá uma média de 2,45 por jogo. Nesse período, o time conquistou 18 títulos ao todo. Diante dessa extensão de vínculo, o treinador pode ultrapassar Les McDowalls e se aproximar do mais longevo da história do clube. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, convocou os conselheiros para a votação do pedido de impeachment do presidente Augusto Melo
A reunião extraordinária será no dia 28 de novembro, às 18 horas, no Parque São Jorge. Augusto Melo tomou posse no início desse ano e tem mandato até 31 de dezembro de 2026. O pedido de impeachment faz parte de um processo de investigação na Comissão de Ética do clube para averiguar o contrato de patrocínio com o Vaidebet. Além de Augusto Melo, são investigados neste processo Armando Mendonça, segundo vice-presidente, Fernando Perino, ex-integrante do Departamento Jurídico, Marcelo Mariano, diretor administrativo, Rosalá Santoro, ex-diretor financeiro, Rubens Gomes, ex-diretor de futebol, e Kim Lee, ex-diretor jurídico. Embora se baseie em argumentos jurídicos, o processo de impeachment é essencialmente político. Para que o presidente deixe o cargo, é preciso a aprovação da maioria, não apenas dos conselheiros do Corinthians, mas também dos associados do clube. Caso o conselho aprove o impeachment, o presidente é afastado temporariamente até a votação na Assembleia Geral dos Sócios. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7,4. O valor bruto da produção da agropecuária do Brasil deve somar 1,29 trilhão de reais neste ano, queda de 1,9% ante o ano passado, quando o setor teve uma safra de grãos recorde e os preços estavam mais altos, foi o que informou nesta quinta-feira a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A soja, cultura com a maior participação no VBP agrícola, segue registrando queda nos preços, acompanhada pela queda de produção, que registrou uma baixa de 4,5%, é o que disse a CNA em nota. O milho, segunda cultura com maior participação na agricultura, 14,14%, também registra queda nos preços, menos 7,5%, e na produção, menos 12,3%. Por outro lado, a cana-de-açúcar, que possui a terceira maior participação na agricultura, 12%, registrou uma alta de 4,6% nos preços e uma baixa de 1,24% na produção. Já o segmento pecuário deverá atingir 431,257 bilhões de reais em 2024, uma alta de 2,5% em comparação a 2023, ajudando a compensar a queda do setor agrícola em meio ao aumento da produção da carne bovina. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Pois é, repercute no país inteiro o anúncio do indiciamento de 37 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Em primeiro lugar, a consideração, né? Ainda ontem eu falei com outro juiz que me disse a mesma coisa, tentativa de crime não é crime, a menos que a pessoa tenha sido impedido pela polícia já na execução. Agora, cogitar um crime não é crime, planejar o crime não é crime, executar sim e consumar o crime sim. Eu já falei aqui do caminho do crime em 4 fases. Nas 2 primeiras fases não se executou nem se consumou o crime. O crime de tomada do poder, com assassinato de gente, essa coisa toda. Agora, lendo o inquérito, a gente chega a uma conclusão que é absolutamente surpreendente e contrária. Que o herói disso seria Bolsonaro, seria Jair Messias Bolsonaro, porque foi ele que fez as pessoas desistirem do intento. Não houve ataque a quartéis, não houve ataque a nada, não se quebrou nada, não se pegou em arma, nada disso. Mas jogaram a toalha, como eles próprios disseram. E furiosos com Bolsonaro. Tem frases aqui, o presidente não pode pagar para ver, ele vai destruir nosso país, democrata é o cacete, não vou sair das 4 linhas, que história é essa? Nem tem 4 linhas. Ou seja, estavam furiosos porque eles queriam que o presidente assinasse lá um documento que eles imaginavam como um decreto do 142, de interferência, de intervenção das Forças Armadas em defesa da Constituição e da lei, etc. Isso não foi feito. Bolsonaro não fez nada disso, ficou nas 4 linhas e o poder passou para Lula. Nem Lula foi atacado, nem houve tentativa de ataque a Lula ou de assassinar o presidente eleito, ou Alckmin, ou de prender, houve só cogitação. Essa é uma grande questão. A outra questão, o ex-promotor Deltan Dallagnol está levantando, né, é sobre o foro. O Supremo não seria o foro para isso, o juiz apropriado para isso não seria alguém que está lá aparecendo como vítima ou como alvo, né? Tudo estranho. Mas o mais estranho de tudo é isso, que se a gente for ler de cabeça fria, chega à conclusão de que quem deu
um basta nisso, que fez parar, fez as pessoas desistirem, jogarem a toalha, como eles próprios mencionaram nas trocas de WhatsApp, que são mostradas pela Polícia Federal, né? Foi Bolsonaro, que não fez aquilo que estavam imaginando que ele deveria fazer. Então, é muito estranha essa conclusão. Entre os 37, estão 2 generais ligados ao Bolsonaro, Augusto Heleno, o general Braga Neto, foi candidato a vice. Os 2 foram ministros de Bolsonaro. Tem mais um outro general que era chefe de departamento, 4 estrelas, um argentino, um padre e o próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está sendo acusado por aquilo que ele não fez. Ao contrário, que evitou que continuassem as cogitações e planejamentos que não foram para execução. E nem se sabe se seria execução ou apenas um sonho. Mas, enfim, vamos esperar o encaminhamento dessas coisas. Eu imagino que o Congresso Nacional esteja acompanhando tudo isso. De Estrela, Rio Grande do Sul, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 7h09. Primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, o programa Negocie já entra na reta final em Goiás. BNDES firma primeiro empréstimo em moeda chinesa com o Banco de Desenvolvimento da China. Em parceria com o setor privado, o PM instala mais de 200 câmeras de segurança em Caldas Novas. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Estas e outras notícias. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h18, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social oficializou nesta quarta-feira a sua primeira operação de empréstimo em moeda chinesa. O acordo foi firmado com o Banco de Desenvolvimento da China durante uma visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil. A operação, avaliada em 5 bilhões e a cerca de 4 bilhões de reais, terá prazo de até 3 anos. Os recursos serão utilizados pelo BNDES para financiar investimentos em setores estratégicos da economia brasileira. Essa parceria representa um marco na cooperação financeira entre os dois países, ao fortalecer o uso de moedas locais em transações bilaterais. Além do empréstimo, os dois países firmaram 37 acordos de cooperação em áreas estratégicas, como agronegócio, educação, tecnologia e investimentos. Os pactos abrangem iniciativas voltadas para o aumento da produtividade agrícola, o intercâmbio acadêmico entre universidades, a inovação tecnológica em setores industriais e o fortalecimento de infraestruturas energéticas e logística. Os documentos foram assinados por Xi Jinping e o presidente brasileiro durante reuniões realizadas em Brasília. A China, que ocupa o posto principal de parceiro comercial do Brasil há 15 anos, tem um papel central na balança comercial brasileira. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou até o dia 28 de fevereiro a comissão que busca um acordo sobre a lei do marco temporal. O ministro considerou que a complexidade das questões em debate impõe a prorrogação do prazo inicial de duração dos trabalhos. A última audiência estava marcada para o fim de dezembro, mas o calendário ainda não previa sessões para a votação da proposta final. A previsão para as duas últimas audiências desse ano, em 16 e 18 de dezembro, é de sessões temáticas para exposições de antropólogos e representantes de comunidades indígenas. O despacho, Gilmar diz que após 10 audiências, ele constata que os trabalhos têm evoluído a contento, com debates aprofundados acerca da controvérsia e aportes relevantes de experts sobre o tema. Ele também disse que a designação das sessões temáticas evidencia a qualidade das reflexões e o cuidado no tratamento do tema. O objetivo da comissão é propor um anteprojeto de lei em substituição à lei do marco temporal, promulgada no ano passado. 7h21, transações por Pix devem crescer 60% este ano e superar os 27 trilhões de reais. Vamos saber dos detalhes dessa matéria com Humberto Ferretti. Transações por Pix devem movimentar cerca de 27 trilhões de reais neste ano.
A projeção feita pela Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, indica que a modalidade de pagamento vai crescer quase 60% na comparação com 2023. A tendência é que sejam realizadas entre janeiro e dezembro quase 64 bilhões de transações por Pix, alta de mais de 50% na comparação com 2023. Para se ter uma ideia, os números registrados entre janeiro e setembro já superam as transações realizadas no ano passado inteiro. Foram quase 46 bilhões de pagamentos, que movimentaram 19 trilhões de reais. A modalidade completou 4 anos no último sábado, 16 de novembro. Desde então, foram realizadas 121 bilhões de operações por Pix, que movimentaram quase 53 trilhões de reais. Ele é hoje o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h22. E termina no dia 20 de dezembro o prazo para contribuintes goianos aderirem ao Negocie Já, programa que facilita a renegociação de débitos de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, também o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, o ITCD, com descontos de até 90% em multas e juros. Os valores ainda podem ser parcelados. Os benefícios são válidos para débitos contraídos até 30 de junho de 2023 e ainda para procedimentos relativos à convalidação da utilização de incentivo e benefício fiscal ou financeiro fiscal sem o cumprimento de condicionantes legais. No ICMS, o desconto é de 99% para pagamento à vista e de 40% no parcelamento de 61 a 120 parcelas, com cada parcela mínima de R$300. Para o IPVA, os descontos variam de 99% na quitação à vista e 50% com o pagamento entre 49 a 60 parcelas. No caso desses dois impostos, a parcela mínima é de R$100. Contribuintes de ICMS autuados por pendas pecuniárias também podem negociar as suas dívidas com 90% de desconto à vista, até 30% no pagamento em 61 a 120 parcelas. Já no caso da convalidação e da extinção do crédito tributário, está previsto o parcelamento do Fundo Protege em até 60 meses de no mínimo R$200. Nesse caso em especial, o fato gerador deve ter ocorrido até 31 de dezembro de 2023. E uma parceria entre o 26º Batalhão da Polícia Militar de Goiás e o setor privado por meio da WAN Group resultou na instalação e integração de um sistema avançado de monitoramento que utiliza mais de 200 câmeras para promover segurança em moradores de turistas de Caldas Novas. A iniciativa também oferece benefícios diretos aos policiais, como acesso a áreas de lazer, consolidando Caldas Novas no conceito de Smart Cities. Comandado pelo Major Renison Castanheira, o batalhão agora conta com um robusto sistema de monitoramento fornecido pela iniciativa, que inclui acesso a cerca de 100 câmeras externas de empreendimentos da cidade. Essas câmeras estão integradas ao sistema central de inteligência do batalhão, possibilitando o monitoramento em tempo real. Além disso, a parceria prevê a instalação de outras 100 câmeras de alta resolução em pontos estratégicos da cidade, ampliando a cobertura e fortalecendo a segurança urbana. Daniel Vilela passa a ser interlocutor do governo com prefeitos. Eliara Sala é quem traz os detalhes. O governador Ronaldo Caiado sinalizou em discurso nesta semana para a sucessão do Palácio das Esmeraldas em 2026, quando deve deixar o executivo goiano para disputar a presidência da República. Os gestos do governador Ronaldo Caiado a Daniel Vilela no evento Conecta Prefeitos tem como pano de fundo uma nova atribuição dada ao vice-governador. Segundo o colunista Caio Henrique Salgado, ficou acertado que Vilela será o principal responsável por receber e filtrar as demandas dos municípios por programas e parcerias com a administração estadual para depois levá-las a Caiado. Para o vice-governador Daniel Vilela, a atribuição maior com os prefeitos e vereadores é natural e faz parte da transição com o governador Ronaldo Caiado. Olha, eu tenho aí, junto com o governador, participado ativamente de todas as decisões do governo, temos compartilhado aí reflexões importantes sobre o futuro do Estado, novos programas que possam estabelecer parcerias ainda maiores com os municípios, e nesse sentido o governador tem aí também, a partir do ano que vem, o seu projeto nacional de postular a candidatura
a presidente da República e, naturalmente, politicamente eu também terei a responsabilidade de fazer essa interlocução maior com os prefeitos, com os líderes municipais, com os vereadores, para que a gente possa continuar e dar sequência a esses programas de parceria entre o governo do estado e os municípios. Entre os programas estão o Para Ter Onde Morar, com 4 eixos voltados para habitação, e o Goiás em Movimento, sobre pavimentação asfáltica, patrulhas mecânicas e manutenção de estradas vicinais. O vice-governador ainda destacou que esse é mais um passo do processo de transição, já que o governador Ronaldo Caiado deve se ocupar cada vez mais com a pré-campanha à presidência da República até deixar o cargo no fim de março de 2026, e também fortalecer relações com prefeitos para a disputa para o governo estadual. Eliara Salas, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h27. A rádio inglesa Talk Sport elegeu os 25 melhores jogadores de futebol do século. A eleição, que tem Lionel Messi como vencedor, conta com 5 jogadores brasileiros. O brasileiro melhor colocado foi Ronaldinho Gaúcho, que aparece em terceiro, atrás somente do argentino e de Cristiano Ronaldo. Além do bruxo, como é conhecido, Neymar, Ronaldo Fenômeno, Daniel Alves e Kaká também foram citados. A disputa entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, como de costume, foi acirrada. No entanto, o título da Copa do Mundo de 2022, quando além de campeão, camisa 10 argentino também foi eleito o melhor jogador da competição, pesou para o hermano vencer. E o Cruzeiro já desembarcou em Assunção para a grande final da Sul-Americana e se prepara para enfrentar o Racing no próximo sábado, às 17 horas. A decisão acontece no estádio General Pablo Rojas, no Paraguai, e os ingressos para a partida já foram esgotados pelas 2 torcidas. Na campanha até a final, o Cruzeiro venceu 6 partidas, empatou 5 e sofreu apenas uma derrota. Já o Racing tem 9 triunfos, 1 empate e 2 derrotas. Com 30 gols marcados ao longo da competição, o time do Racing tem o melhor ataque da Sul-Americana e chega forte para o confronto. Do outro lado, o Cruzeiro tem 15 tentos na conta ao longo da campanha até o final e só foi vazado em 7 ocasiões, contra 9 do seu adversário na decisão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O mercado físico do boi gordo voltou a se deparar com preços mais altos no decorrer desta quinta-feira. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, o destaque da semana vai para o estado de Goiás, que atinge negociações na casa dos R$350 por arroba. Em São Paulo também foram evidenciadas algumas negociações acima da referência média. No entanto, na região norte, a situação aparenta ter se acomodado, com preços estáveis e até mesmo com um ou outro negócio abaixo da referência média. As exportações seguem impressionantes na atual temporada. O final do ano de 2024 vem sendo marcado pelo maior volume da história. O que torna o quadro ainda mais interessante é o amplo processo de desvalorização cambial, somado à recuperação dos preços em dólar pagos pela tonelada da carne bovina no mercado internacional. Foi o que disse o analista da empresa, Fernando Henrique Iglesias. Confira os preços médios da arroba do boi no fechamento do mercado da quinta-feira. Em São Paulo, R$ 349,33, Goiás, R$ 348,75, Minas Gerais, R$ 333,82, Mato Grosso do Sul, R$ 333,86, Mato Grosso, R$ 331,01. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h30 e a Prefeitura de Mineiros divulgou na manhã desta quinta-feira as salas de aplicação das provas do processo seletivo simplificado para o primeiro desse ano de 2024. As avaliações acontecerão neste domingo às 8h30 da manhã no Centro Universitário de Mineiros, a Unifimes, no Bloco 4, localizado aqui próximo a Verde Vale, na Rua 22, esquina com a Avenida 21, no setor aeroporto. O processo seletivo destina-se à contratação temporária para cargos de agente educativo de inclusão, apoio, merendeira, monitor de creche, motorista, para atuação na Secretaria Municipal de Educação, escolas e centros municipais de educação infantil. Os portões serão abertos às 7h30 da manhã e fechados às 8h10, com início das provas às 8h30. É necessário apresentar um documento oficial com foto, como RG, carteira de trabalho, CNH ou registro do Conselho Profissional. Apenas documentos originais serão aceitos. Cópias, mesmo autenticadas, não serão válidas. Os resultados e demais atualizações estarão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Mineiros.
7h31 agora, último bloco do Jornal Verde Vale. Você vai conferir. Pacote de corte de gastos será anunciado até terça-feira. É o que diz ministro Fernando Haddad. Caixa volta a oferecer crédito PCD com descontos nos juros. E claro, também espaço para as nossas notícias locais com a sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale.